muita gente me pergunta isso desde muitos anos. Eu fiz algum curso de desenho, eu aprendi a desenhar em algum lugar, alguém me ensinou. Bom, a verdade é que eu praticamente fiz, né, desenho sozinha, porque em minhas escolas eu nunca tive uma aula de artes de verdade. Os professores de artes eram terríveis, eram do tipo, faz isso aqui. e a gente fazia. E às vezes eu até tinha que fazer mais de uma vez, porque o professor gostava tanto do desenho que queria uma cópia para ele. Eu não sei por que não tiram xerox, né? Mas eu não cheguei a fazer um curso extra de desenho, eu não tive esse curso. Porém, eu entrei na faculdade de desenho industrial e, bom, de certa forma, eu tive aulas de desenho, eu tive desenho 1, 2, 3, 4. E eu fui um péssimo aluno. De novo. Porque, bom, em desenho 1, a gente começa com desenho de observação, que é você desenhar aquilo que você está enxergando. Mas eu tenho miopia e astigmatismo e é um grau bem alto. Então, digamos que eu não enxergo muito bem, nem mesmo com óculos. Eu demorei uns 4 anos de faculdade para perceber isso. Mas eu não conseguia enxergar exatamente aquilo que eu deveria desenhar. Então, no desenho de observação, que de certa forma é uma forma de realismo, eu não conseguia desenhar a realidade que as pessoas enxergavam. Então, meus desenhos eram bem mais sólidos e simples. Uma das coisas que a gente desenhou eram 3 cadeiras empilhadas. E o meu desenho era muito mais cartoonizado, porque para mim, eu sabia que eram 3 cadeiras empilhadas. Então eu desenhei 3 cadeiras empilhadas, mas o que deveria ser feito era ver as cadeiras e desenhar exatamente aquilo que a gente vê. Porém, como minha visão não é muito boa, eu olhava para as 3 cadeiras e não enxergava direito. Porém, como eu sei que são 3 cadeiras, eu vou querer desenhar, né? O meu cérebro automaticamente vai enxergar. Não enxergar exatamente o que está ali, mas enxergar que são 3 cadeiras. É meio difícil explicar, mas eu desenhava como se fosse um desenho de cartoon e não como um desenho de observação. Teve outro objeto que a gente teve que desenhar, que foi uma bola toda surrada. Era uma bola de futebol rasgada num canto, arranhada do outro, descascada, enfim, estava toda destruída. E eu sempre olhava para as pessoas que estavam do meu lado, porque eu tentava enxergar as coisas a partir do desenho delas. Era muito mais fácil de enxergar o desenho delas do que a coisa em si. Mas mesmo assim, o meu desenho ficava com um contorno, né, bem forte e quase pouquíssimos tons de sombra, pouquíssima variação de cor. A gente fazia só a lápis. Também não tinha muito uma textura muito bem representada. E naquela época eu ainda não tinha, assim, conhecido o vetor, eu não sabia como que eu ia fazer meu desenho profissionalmente, eu ainda não vendia commission, enfim. Então eu tentava fazer o melhor possível para aula mesmo, e eu saía muito mal. Depois eu percebi que coisas orgânicas eram mais fáceis de fazer, porque teve um dia que o professor falou, escolhe uma coisa para ser desenhada. E muita gente escolheu uma parede, alguma coisa assim. E eu escolhi as plantas que tinham no jardim do prédio. E pra mim foi muito melhor. Inclusive estava chovendo e eu desenhei as gotas caindo. Ficou, eu acho um desenho bonito. Porém, não ficou realista. E quando eu entreguei meus trabalhos, o professor falou que tava mais ou menos. E eu, assim, brinquei com ele, mas dá pra passar, né? E ele falou que, bom, eu tô vendo se eu não deixo você reprovado. E imagina, eu que desenho, muita gente, né, tem um apreço pelos meus desenhos, muita gente... eu desenho bem,
só que eu não desenho do jeito que deveria ser feito. Então eu quase fiquei reprovada em artes, em desenho, e é meio frustrante porque eu desenho bem, eu só desenho de outro jeito. Nas aulas de desenho seguintes, eu não sei se foi melhor ou se foi pior, mas o professor era totalmente oposto. Em vez de ser exigente, ele era muito... tô nem aí. Ele chegava atrasado, ele às vezes faltava sem avisar nada, enfim. A gente tinha aula de assim, uns minutinhos só, ele falava, gente, vamos desenhar tal coisa, e pronto. E tudo pra ele tava ótimo. Todos os desenhos. Qualquer coisa que as pessoas entregassem. Pra ele tava ótimo. E isso é meio ruim, mas ao mesmo tempo me deu liberdade suficiente para treinar meu desenho dentro do meu próprio estilo e não dentro de alguma linha de pensamento tipo realismo. A gente não tem que desenhar dessa forma. Não é essa forma que é certa ou essa forma que é errada. Cada um desenha de um jeito. Inclusive, eu acho que não faz sentido nenhum a gente começar a aula de desenho na faculdade com realismo. Porque é difícil de você reproduzir uma coisa igual a outra, assim, como se fosse uma fotografia, mas porque a gente não começa com esboços, tipo croquis, alguma coisa do tipo, mas não, né, enfim. E eu só fui perceber que eu realmente não ia conseguir fazer os desenhos da forma realista, não porque eu não saía da minha zona de conforto, eu detesto esse termo, inclusive, mas eu me apeguei a uma forma de desenhar que era melhor para mim. Era uma forma que eu entendia melhor, eu enxergava melhor. Meus desenhos têm uma linha mais delimitada, mais forte. Inclusive, dos lápis, eu prefiro usar aquele que é entre os mais fortes, mais marcantes. Porque, enxergando, eu tenho dificuldade em saber onde começa ou termina alguma coisa. Então, entre um objeto e outro, eu preciso de um contraste muito grande. Então, nada melhor do que colocar uma linha ali, ou senão duas cores completamente diferentes. E marcar mesmo que são coisas diferentes. Começa um objeto aqui, termina um objeto lá. Pronto. E cores chapadas. Eu não gosto de desenhar sombras, inclusive eu parei de tentar, porque não é porque é falta de tentativa. Eu enxergo as coisas com uma dificuldade e eu não enxergo direito as sombras também. O brilho das coisas. Eu tenho um óculos e as coisas refletem, apesar de ter antirreflexo. Então é muito complicado de ver onde que tem a sombra de certas coisas. Às vezes não faz muito sentido. E quanto mais efeito de luz e sombra colocar no desenho, menos eu gosto, porque é mais obstáculo para enxergar o que é exatamente aquele desenho. Então eu percebi que o desenho que eu faço, que é com a linha forte, com alto contraste e com as cores chapadas, é basicamente aquilo que é melhor para eu enxergar. É a forma mais harmônica que tem, que eu mesmo enxergo. Se as coisas fossem daquele jeito que é os meus desenhos, seria muito fácil de enxergar e entender o que eu estou enxergando. Então é como se eu traduzisse as coisas que eu enxergo. Daquela forma que eu vejo as coisas. São bem mais simples, chapadas e delimitadas do que elas realmente são para a maioria das pessoas. E eu acho isso interessante porque às vezes as pessoas ficam na dúvida de que estilo elas vão seguir, de que forma elas vão desenhar, e tendem a ir muito atrás de algum outro artista, alguma outra influência, ou às vezes de algum movimento, tipo realismo mesmo, que é o mais comum que a gente vê. Eu acho que é uma atividade muito boa você parar para ver o que você realmente enxerga naquelas coisas. Porque é basicamente assim que nasceram os outros movimentos. Surrealismo, impressionismo, você encontrou artistas que olharam para uma coisa e enxergaram ela de uma outra forma, e não do jeito que ela simplesmente é vista como a maioria das pessoas. Elas interpretaram e leram aquilo, raciocinaram aquilo de uma outra forma. E aí nasceu o movimento.
Então, quando as pessoas falam, seu desenho é simples, ele não tem sombra, ele não tem efeito de luz, tá faltando isso, e enfim, eu não levo isso a sério, porque a pessoa pode não gostar, mas é o meu estilo realmente, é assim que o desenho é. Eu não vou conseguir desenhar, reproduzir algo que eu não enxergo, algo que eu não sei como é, eu não faço ideia. Então, se você está buscando o seu estilo, tenta pensar assim, como você enxerga as coisas. Pega uma foto, ou então veja pessoalmente mesmo, se você puder, aquilo que você quer desenhar. E de que forma você enxerga aquilo? De que forma você lê aquela imagem? E assim você vai saber de que forma você vai poder reproduzir ela. E eu espero que isso ajude, porque foi longo o caminho até eu chegar a essa conclusão. E se alguém tivesse me dito antes, seria bem mais fácil do que ficar tentando repetir realismo e nunca conseguir. E achar que é frustrante isso. Mas depois de muito tempo que eu fui descobrir que não tem problema nenhum. É um estilo, nem todo mundo precisa fazer um desenho desse jeito. Você não precisa passar pelo realismo para chegar numa outra coisa. Mas tem gente que não acha que não, mas eu acho que não precisa. E essa foi uma dica minha, eu espero que vocês encontrem estilo que vocês gostam. E também não precisa ter um só, você pode fazer do jeito que você quiser. E é isso, até a próxima. Tchau!